Então, como eu coloquei no post, eu não sei se todo mundo leu o post, a ideia é que a gente comece com uma meditação guiada do Theta Healing, a meditação que a gente ensina no curso básico. Então, ela é rapidinha, deve levar acho que no máximo uns 2, 3 minutos, e a intenção é que todo mundo entre em Theta, que é uma onda cerebral que a gente tem normalmente. Geralmente a gente atinge ela quando a gente dorme, está em sono profundo, chamado sono REM, que geralmente a gente está com um movimento rápido dos olhos. Então isso já vai dar um relaxamento, vai trazer um bem-estar. Depois eu trouxe dicas de 3 livros que eu já li, que são legais, acabaram virando 4, mas a intenção é que uma pessoa que está começando o despertar para algo mais, para entender que a gente não é só esse saquinho de ossos e carne e órgãos, que existe mais coisa nesse além. Um livro mais intermediário, para quem já despertou, mas quer entender um pouquinho melhor o que a gente tem nesse a mais, assim, como a gente pode se conhecer melhor. E o terceiro livro, ele é para quem já tem uma noção maior ou que já despertou, mas ainda está, especialmente para quem ainda está bastante ligado no vitimismo, ele é muito útil para dar uma sacudida e trazer a pessoa para uma dimensão maior, assim, do que a gente tem no nosso redor, né, e mesmo dentro da gente, tá? Então, deixa eu ver se já somos muitos. Vou pedir só para que vocês estejam num lugar, uma posição confortável, de preferência sentado, porque quando a gente faz qualquer relaxamento e tudo, é bem comum da gente dormir. Então, vou pedir para vocês estarem num lugar calmo, se possível. Quem tiver fone ou tiver com fone, às vezes é melhor para me ouvir, principalmente que eu não falo alto. E vou pedir para você... Bem-vinda, Samira. Então, vou pedir para que vocês estejam sentados, de preferência, com os pés no chão, numa posição relaxada. Quem puder fone, quem não puder é só ouvir minha voz, porque eu vou pedir nesse início para que vocês estejam de olhos fechados, que a gente consegue acompanhar melhor, tá bom? Todo relaxamento, para quem está a primeira vez em live comigo, antes de qualquer trabalho de relaxamento, mesmo quando eu atendo vocês como terapeuta, vocês vão ver que é recorrente que eu peço para a gente primeiro sintonizar respirando. E essa respiração é uma respiração em 4 tempos. Então a gente vai puxar o ar pelas narinas, contando até 4. Vamos fazer um período de apneia, a gente vai ficar sem respirar, também contando até 4. Depois vamos soltar o ar pela boca, contando até 4. Vamos fazer nova apneia, vamos ficar sem respirar por 4 tempos. Perdão. E depois começamos de novo. Então a gente vai fazer isso 3 vezes, tá? E elas são sempre em tempos de 4, que aí eu vou contando lento para vocês, tá bom? Então, podemos começar? Vão me dando um ok aí se vocês estão já em posição, se vocês estão confortáveis. Como é que vocês estão? Ok, eu vou começar. A internet está um pouquinho lenta, então já temos 2 ok, Ai ok, Lilica ok, Bel ok, Vives também, Rê, ótimo, Tia Norma, excelente, Ju. Então vamos lá, gente. Então vou pedir para vocês sentarem confortáveis, descruzar pés e mãos. Então a gente vai não estar com os nossos membros cruzados, descruzados, pés no chão, fechar os olhos e a gente vai começar a respiração. Vou pedir para vocês puxarem o ar pelo nariz em 1, 2, 3, 4. Segura 1, 2, 3, 4. Solta pela boca 1, 2, 3.
3 e 4. Prende mais uma vez. 1, 2, 3 e 4. Nova inspiração, puxando. 1, 2, 3 e 4. Prende a respiração em 1, 2, 3 e 4. Solta pela boca. 1, 2, 3 e 4. Última vez, puxa o ar pelo nariz em 1, 2, 3 e 4. Prende a respiração em 1, 2, 3 e 4. Solta pela boca. 1, 2, 3 e 4. E relaxa. Essa respiração já traz a gente um pouco mais pra gente. E agora que a gente já saiu daquela correria mental que a gente estava quando a gente está no nosso normal, então agora a gente vai começar a meditação, que é a meditação do Theta Healing que as pessoas aprendem quando fazem o curso básico. Então vocês vão manter os olhos fechados, os pés no chão. Vou pedir para vocês fecharem os olhos. Sintam a respiração de vocês. Prestem atenção no corpo de vocês, nas sensações que vocês estão sentindo agora. E agora que vocês já têm atenção em vocês, vou pedir para vocês focarem no cardíaco, no coração de vocês. Quem quiser pôr a mão pode pôr, para sentir. Leva toda a sua atenção para o seu cardíaco. Isso. Agora que a atenção está no cardíaco, vocês vão descer com essa atenção por todo o abdômen, pelos quadris, pelas pernas, até os pés. Sente os pés de vocês. Isso. Agora você vai descer a atenção pelo chão, descendo pelo solo, descendo todos os andares para quem está em prédio, descendo por todo o solo, todas as camadas do solo, de pedra, de terra, de fóssil, continua descendo, desce por camadas de rocha, continua descendo e chega até o centro da terra. Encontra aquela energia quente, de lava da Mãe Terra, se envolve nessa energia e traz ela com você. Então a gente vai começar uma subida, passa de novo pelas camadas de rocha, continua subindo, camadas de fóssil, continua subindo, camadas de terra, continua subindo, sobe, sobe até o chão embaixo dos seus pés. Sobe com essa energia quente pelos pés, pelas pernas, chega até os joelhos, continua subindo pelas coxas, sobe até os quadris, vai para a base da coluna. Da base da sua coluna você vai subindo com essa energia por todo o seu tórax, passando pelo cardíaco, indo até a garganta, continua subindo até o topo da sua cabeça. Com toda essa energia no topo da sua cabeça, você vai imaginar uma bola de luz no alto da sua cabeça. Pode ter a cor que você quiser. Agora projeta toda essa energia para dentro dessa bola de luz. Imagina que tem um mini você de energia dentro dessa bola de luz. E a gente vai subir com essa bola de luz. Então a gente vai subir, imagina que você está passando pelo teto da sua casa, continua subindo, passa pelo teto, vai até o céu, atravessa as camadas da Terra, sai do planeta, passa por todos os universos, multiversos, continua subindo, passa por uma camada clara, uma camada escura, outra camada clara, passa por uma camada dourada, agora por uma camada gelatinosa multicolorida. No final dessa camada multicolorida tem uma nuvem rosinha clara e após essa nuvem rosinha clara um portal de luz iridescente. Você vai deixar a sua bola de luz nesse portal e você vai se projetar para dentro dessa energia clara e iridescente. Agora respira fundo, vai bem fundo nessa energia branca, iridescente, clara, que é
a fonte de tudo que é. E nesse lugar que você já conhece, mas que parecia que tinha tempo que você não vinha aqui, você vai começar a relaxar, você vai lembrar que você é um com tudo que é, que não tem uma barreira entre você e essa fonte. Então você reconhece todo o amor incondicional, que é tudo que é, respirando fundo, indo fundo nessa energia. Você se dissolve nessa energia de tudo que é. Agora que estamos todos envoltos nessa energia, eu vou fazer um agradecimento. Fonte criadora, Criador, Pai, Mãe, Vida. Gratidão pela vida de cada um que está conectado aqui e agora. Gratidão pela oportunidade de estarmos aqui juntos hoje. Gratidão pela nossa saúde, gratidão pela vida que a gente tem. Gratidão por tudo que a gente sabe que pode melhorar. E aí vou pedir para vocês, ainda sentindo essa energia da fonte de tudo que é, irem abrindo os olhos com calma, devagar, e vão me dando, quem conseguiu pegar a meditação toda, vai me falando se vocês estão bem, se está tudo bem, se vocês conseguiram acompanhar. Para quem foi entrando durante a meditação, a gente estava fazendo uma meditação do Theta Healing, que é a subida à fonte de tudo que é. Ah, que bom que vocês ficaram bem. E é uma meditação guiada, relativamente rápida. A minha intenção em algum momento é gravar depois ela para disponibilizar para que as pessoas possam ouvir, né? Guiado e fazer. É uma prática muito boa. Espero que vocês tenham conseguido sentir todo o relaxamento que a gente consegue com ela. Então, você fazer, por exemplo, a sua prece diária, depois de você fazer essa subida, você estando nesse estado teta, é maravilhoso, assim. Para quem gosta daquele livro O Segredo, para quem já leu, quem gosta de manifestar, de ser mais ativo nas suas manifestações diárias, é um excelente estado para manifestação, ou mesmo para você setar o seu dia, né? Então, ela pela manhã e à noite é excelente, assim. E aí, agora a gente vai passar para os livros. Eu trouxe... É bom, né, Vivian? A Vivian fez uns cursos mais avançados de Theta comigo, e a gente, quando você vai fazendo mais avançado, a gente entra em Theta de outros jeitos, assim. De jeitos até mais simples, mas eu sempre gosto de voltar para esse inicial, porque... não sei explicar, ele é bom, né, Vivian? É uma delícia. Então, vamos lá. Então, eu vou começar nos livros. Eu vou mostrar para vocês, ele vai aparecer ao contrário, espelhado, porque a câmera do celular está para mim. A frente do celular está para mim. Mas eu vou colocar um print de cada um depois para vocês visualizarem. Então, como eu combinei, primeiro eu vou falar sobre um livro que eu considero um livro para quem está começando a experienciar coisas diferentes, se interessar por meditação, por autoconhecimento, que é O Milagre da Manhã. Ele é muito famoso, provavelmente vocês até já conhecem, a capa dele é essa aqui. Está espelhado, depois eu vou mostrar para vocês no print, é do Hal Elrod. Então, esse livro, a grande sacada desse livro, Como um Despertar, é que ele é muito prático. Ele não tem mistério. O autor, ele primeiro vai contar um pouquinho da história dele. Eu vou falar sobre o livro, mas sem dar spoilers e sem falar muito sobre a técnica, até para preservar, né, os direitos do autor. Então,
Então ele conta uma história pessoal dele, a partir de uma experiência pessoal. Ele é ótimo, Marcelo. Então, para quem ele conta a experiência pessoal dele, ele tem uma experiência traumática, a partir dessa experiência traumática, ele muda a vida dele completamente e rompe barreiras, assim, tanto físicas quanto mentais. E ele é muito bom porque ele vai te propor, através de coisas práticas que você faz no seu dia a dia, ele te propõe uma rotina que começa sempre de manhã cedo. Ele fala que você muda sua vida antes das 8 da manhã, e ele vai te ensinando cada passo, te dizendo o que cada passo vai te trazer, e com essa rotina você consegue modificar e melhorar tanto o seu mental, quanto o seu emocional, quanto o seu físico. É maravilhoso. E aí são passos que às vezes são um pouquinho longos, mas ele traz também soluções de você fazer essa rotina toda em 6 minutos. Então, assim, não é uma coisa impossível de fazer, ele é muito legal. Então, assim, para quem não faz ideia de como começar o despertar, eu acho que o Milagre da Manhã é um excelente começo. Então, esse foi minha dica 1. A minha dica, eu vou falar uma dica 1,5, ele ia ser minha dica 1, que é o Poder do Agora, que também é muito conhecido. A capa dele é essa, tá espelhado para vocês, depois vai aparecer ele direitinho, que é do Eckhart Tolle. Ele é maravilhoso. Por que eu não coloquei o Poder do Agora em primeiro? Ele é um livro que é muito bom, ele é um best-seller, Oprah Winfrey fala dele, todo mundo é muito conhecido. E ele é um livro muito rico, mas, por exemplo, eu tinha uma mente muito acelerada. Então, no meu despertar, eu tentei ler esse livro e eu não consegui. Eu comecei a ler e era difícil ele me segurar. Depois, quando a minha mente já estava mais treinada e mais calma, foi um livro que eu aproveitei muito. E aí sim, recomendo, ele é ótimo para você usar ele para pré-meditação. Ele traz insights incríveis, ele é basicamente um livro de mindfulness. Então ele vai trazer o poder do agora, porque ele vai te começar a ensinar a você estar no aqui e agora, você está no presente, que geralmente a nossa mente ela está no futuro, ou pensando no futuro, ou ela está ruminando o passado, ela foge de estar no aqui e agora. Porque quando ela está aqui e agora, ela não pode se distrair, ela tem que lidar com ela. Então ele te ensina isso, a você reconhecer quando sua mente está fugindo, você reconhecer que você não é sua mente, que você é a consciência por trás dessa mente, e aí ele vai te guiando, mas ficando sempre focado em trazer você para agora, da gente estar no presente. Então, é um livro maravilhoso, mas aí eu tirei ele de 1, mas ele, como é muito importante, eu quis mostrar ele mesmo assim. Então, vocês vão sentir depois, quem está no começo, o que mais vai mexer com vocês, né? Qual livro vai ser melhor. Um livro intermediário é do mesmo autor, é O Mundo Novo, O Despertar de uma Nova Consciência, que é do Eckhart Tolle também, que é esse aqui. Antes a capa dele era laranja e amarelo. E aí esse aqui, se vocês olharem o meu, vou ver se dá para mostrar. O meu, ele tá todo grifado, ele tem página amassada, porque esse livro aqui, minha amiga, ele é demais. Ele vai te dar toda uma noção, vai te explicar o que é o ego, as multitarefas que o nosso ego exerce, vai te guiando por um novo universo realmente, de você entender que você tem uma parte de você, principalmente o seu emocional, que começa a formar durante a vida um corpo de dor, como você lidar com esse corpo de dor, você entender que você também não é esse corpo de dor. Então, para quem não leu o primeiro, ele também vai falar do ego, vai falar da mente, trazer essa mensagem que a gente não é a nossa mente. E ele vai te ensinando a lidar
com você. É muito lindo esse livro. Não é também um livro grande, é um livro pequenininho, mas ele é aquele livro que você vai ler e aí vão cair 50 fichas. Aí depois você fala, nossa, vou ler de novo. Aí cai mais 300 fichas. Ele é sensacional. Então é um livro para ter, assim, para a vida. Eu recomendo muito esse livro. De terceiro, quando vocês vão reparar, para quem já é mais experienciado com essa coisa de sair, de olhar para dentro e tudo, quem já despertou há algum tempo, às vezes cai na armadilha de se sentir vítima, né? Porque é uma coisa que é fácil para a gente fazer. Colocar a culpa fora, colocar a culpa no outro, a gente é coitado. Às vezes até o cenário parece que a gente é sofredor e que a gente não tem culpa do que está acontecendo com a gente, né? Mas conforme a gente vai despertando e evoluindo, você começa a criar autorresponsabilidade. E esse terceiro livro, que eu coloquei ele como para quem já estaria mais avançado, ele traz isso assim como um choque de realidade. Tá travando o que? A live, Rai? Para mim tá indo bem direitinho. Para mais alguém tá travando? Me dá um feedback aí. Aqui nem piscar piscou. Tá bem... O áudio, Rai, ou é o vídeo que tá travando? De qualquer maneira, eu vou tentar deixar salvo, como eu fiz na última, que eu acho que eu já aprendi também. Tá joia, Vives? Então, de algumas pessoas, talvez, será que é a internet de vocês? De qualquer maneira, eu vou tentar deixar salvo. Tá joia, obrigado, gente. Tá joia, eu vou tentar deixar salvo. Oi, Vitória, saudade, bem-vinda. Tá, vou tentar deixar salvo, que aí depois vocês podem assistir com calma. E aí, dos livros, o último que eu trouxe é esse aqui, que ele chama Diálogo com o Executor. É esse aqui. O autor é o Rubens Saraceni, que não é mais vivo. Então, o Diálogo com o Executor, eu vou indicar ele de 2 jeitos. Se para quem acredita em reencarnação, em vida após a morte e tudo, você pode ler ele como um relato, porque a proposta dele é que seria um relato de um executor, de um guardião de esquerda, como algumas pessoas chamam, ele dizendo como foi a vida dele, contando isso para o Rubens Saraceni, ele transcreveu num livro. Para quem não acredita, você pode ler como se fosse um romance, como se fosse uma história igual a gente assiste um filme. Não precisa levar a sério, nem achar que... levar a sério no sentido de achar que... ou acreditar que aconteceu. E ele é um livro pequenininho. Eu comprei ele tem pouco tempo, numa promoção de editora agora. Ele é muito fininho, assim. E, gente, é um livro que eu li no mesmo dia, eu acabei. Ele vai, então, a história se desenrola basicamente, é um espírito, para quem vai acreditar, né? Contando como foi o desencarne dele. E é muito interessante, porque ele se você refletir a respeito dele, você traz para você vê como é que a gente não sabe nada, né? Então, quando ele começa a contar a história dele, como ele desencarnou, como foram os eventos para ele desencarnar, e ele conta isso na perspectiva dele e de vítima, né? De, olha, isso me aconteceu, armaram para que isso acontecesse, e você vai com ele. Tipo, cara, coitado, pessoal muito ruim que fez isso com ele. E a vida, ele começa depois a ter contato, a saber como está a vida da família dele, que ainda está encarnada e está bem ruim, assim, se a gente for julgar olhando de fora, né? E ele vai ficando com muita raiva, revoltado, isso faz ele cair a parte vibracional dele.
e entrar em contato com outros seres de mesma vibração que não tão legais também. E você vai acompanhando toda a queda dele, porque quando a gente baixa a vibração, se você for pensar até em planos extrafísicos, quanto mais você cai, mais você vai acrescentando amiguinhos que também estão na mesma vibração. Então você vai vendo ele afundar e a princípio você vai também acreditando que isso é um pouco injusto, porque aparentemente ele realmente parece uma vítima. E aí você vai sendo levado durante a história, e conforme ele vai descobrindo a história dele, e você vai vendo todos os porquês, e no final você vai tendo certeza que ninguém é coitado de nada. Todo mundo, como diz uma professora minha, todo mundo está onde se coloca, e é exatamente isso. Então esse livro é um tapa na cara de quem se acha coitado e que tudo que está vivendo é um acaso e que você não fez nada para merecer, às vezes, um pouquinho de mazela que você passa, ou que você não escolheu estar passando isso. Então é um livro, eu não sei se eu teria maturidade em outra época de ler esse livro, então por isso eu coloquei ele como sendo um mais avançado, depois de você já sair dessa coisa. A gente é muito treinado a ser vítima, né? Então, se você já saiu da vítima, pode ler esse livro. Se ainda tem uma vítima muito forte em você, espera um pouquinho, sente aí. Não precisa ler nessa ordem, isso é uma sugestão. Eu sempre gosto, sempre que alguém me indica alguma coisa, trazer para o sentir. Então, você olhar, sentir, será que isso é para mim? Conversa com você mesmo. Gostei da sugestão, e qual livro eu devo seguir? E aí você deve perguntar para você. Essa ordem foi uma sugestão do meu julgamento, né? E aí passam pelo meu sistema de crenças, né? Lu, qual o livro que você está perguntando? O último? O último chama Diário de um Executor. Depois eu vou botar um printzinho com a foto da capa de cada um. E aí, depois da live. E aí vai estar lá no meu stories, vocês podem... Isso, Lene, vou colocar. Todos eles eu vou colocar... Lu, eu vou tentar deixar salvo. Dá para ver de novo. E aí dá até para quem entrou depois fazer a primeira meditação, a meditação do Theta junto. Eu acho que eu vou... O que vocês acham da gente abrir para eu puxar alguém? Alguém quer fazer uma pergunta sobre esses livros ou de alguma coisa que a gente conversou um pouquinho hoje? Caiu, Tádia? Para mim tá direitinho. Eu vou deixar salvo para todo mundo ver de novo. Que aí vocês podem ver com calma. A ideia depois, eu tô vendo com o meu irmão que edita, da gente... Vou fazer um canal no YouTube e colocar essas coisas lá, porque aí cada um vê na própria demanda, como quer. Oi, bem-vinda. Alguém tem alguma pergunta? Isso, a ideia é essa. Fazer um canal, aproveitar essas lives. Como que a gente... Tá. Boa pergunta. Marcela, não é idiota a sua pergunta. A sua pergunta é maravilhosa. Assim, você vai começar a reconhecer a sua vítima, porque assim... Eu posso afirmar que todos nós nos fazemos de vítima em algum momento, com alguma coisa. Mas começa a perceber... Eu tive muita dificuldade no começo de me perceber vítima, porque eu sempre fui muito
proativa, vamos lá, aqui resolve, vambora. E aí isso faz o teu ego ter uma capinha de, então você não é coitado, né? Se você é aqui, resolve, isso, autorresponsabilidade. Mas é um aprendizado, porque mesmo a pessoa que é muito ativa, você às vezes não se reconhece. Então, começa a perceber o seguinte, se alguma coisa que não foi legal para você, que aconteceu no seu dia, sei lá, alguém não te tratou lá muito legal. Se a primeira reação que você tem não é falar assim, não, então essa pessoa não presta. Essa pessoa, você bota uma crítica. Sabe? Se você já não ou dá um ataque ou você já coloca a pessoa na prateleirazinha do mal. Porque, óbvio, se você acha, por exemplo, que você tá sempre certa, que quando alguma coisa dá errado é porque a outra pessoa não foi ou gentil com você, ou que ela não foi boa com você, que ela te distratou, e aí você vai começar a reconhecer a sua vítima, que a gente tem, todo mundo tem. Às vezes ela fica mais escondidinha e às vezes ela fica mais exposta. Se for muito difícil para que você olhe para dentro, uma dica que eu dou é, se você tem alguém de confiança, um melhor amigo, um companheiro, perguntar a essa pessoa, olha, me mostra quando você reparar que eu estou muito vitimizada, fazendo a sofrida, que eu estou me levando para um lado de vítima. E aí pode ser que te ajude. Às vezes esse olhar de fora tem que ser uma pessoa de confiança, porque, né? E que ela te ajude. Se for difícil nesse começo, para isso se ofende fácil, exatamente, Lu, se ofende fácil, fica melindrada, se você fica muito sofrida, se sente muito atacada com tudo e com todos, em qualquer situação. E aí é geralmente quando a nossa vítima tá ali muito ativa, assim. E tá tudo bem também, porque a gente tá aqui para aprender a lidar com essas coisas, né? Se a gente não tivesse que lidar com isso e não aprender sobre isso, não estávamos aqui, num planeta de terceira dimensão, vivendo provas e expiações para, se Deus quiser, começar a regeneração. Ah, legal, Lene. No dia que a gente acorda muito para baixo e intolerante, se indica alguma prática. A primeira eu indicaria respirar. Ah, que bom que você entendeu, Marcela. Mas, Lene, respirar, essa respiração em 4 tempos, ela é maravilhosa para tirar você daquele agudo que você tá ali pegada. 2, para mim, se você, naquele momento, se é um momento que você está em casa, você pode parar tudo, botar uma música, fazer uma meditação guiada, excelente. Não dá, tô na rua, mas não deixa passar, não finge que você não está incomodada, porque é aquilo que a gente conversou na live, que a gente falou sobre sombras. Isso que você vai fingir que não está acontecendo, vai lá para debaixo do seu tapetinho e uma hora ele vem para você. E aí vai vir de um jeito que pode ser que às vezes você não consiga lidar, que você vai machucar alguém, que você vai atacar alguém, porque você já está no seu limite. Então, assim, eu recomendo respirar, porque já te tira para você raciocinar. E aí olha para isso que você está sentindo. Não estou aguentando, eu estou muito irritada. Faz aquele exercício rápido. Lembra o exercício rápido que eu falei? Você vai fechar os olhos, respirou, fecha os olhos, imagina aquela situação ou aquela pessoa ou aquele sentimento, raiva, intolerância na sua frente. Olha no olho. Se a raiva for muito identificada com você, imagina você na sua frente com aquela raiva, manifestando aquela raiva, e você vai falar: eu vejo você, pode ficar. Isso já dá um efeito. Eu não sei quem praticou isso depois daquela live que a gente fez,
mas é de um poder, se você faz com consciência, absurdo, absurdo. Deixa eu ver a pergunta da Bel. Com um canal do YouTube que tem meditação guiada. Tem alguns. Eu vou fazer o seguinte, essa semana, se Deus quiser, eu vou ter tempo, eu vou gravar. Vocês têm o meu Telegram? Na minha biografia, ali naquela parte que a gente se apresenta no Instagram, eu coloquei um link para o Telegram, que eu tenho colocado as postagens lá. E principalmente quando eu faço a tiragem, que é toda terça-feira, eu tenho colocado lá. Eu vou deixar uma lá. Vou fazer a do Theta e vou fazer a do Alfa Profundo para colocar lá. Porque é bom a guiada, mas é sempre bom que seja de alguém da confiança da gente, né? Porque, enfim, a gente está mexendo com energia, então é bom ser alguém que a gente se afiniza, né? Assim, mas colocando qualquer música, aquelas de Hertz, Isabel, que tem lá na playlist, são excelentes. Você coloca aquelas, não sei se todo mundo conhece aquelas músicas que tem de 528 Hz, de 432. Obrigada, querida. E aí, peraí que eu tô com o número 1 acordado aqui, participante da live. E aí, essas músicas em Hertz, elas são maravilhosas, porque você pode pôr para tocar no teu ambiente e você vai reparar que se você ficar ali quietinha, fazendo 0 coisas, você começa a entrar em fase com aquilo. Agora, acontece às vezes, se você estiver muito virada no samurai, não vai ter Hertz certo, minha amiga. Você vai colocar a musiquinha de Hertz, você vai querer quebrar o tablet, você vai querer quebrar tudo, isso não vai adiantar. Então, respirar, eu ainda acho que é o melhor, assim, o melhor tirador ali de quando a gente tá muito atacada. Então, respirar e tentar mudar a frequência, mas sem fugir do assunto, tá? Ah, obrigada, gente. Isso, TPM é isso, amor. TPM é gatilho. Ele tá muito grande. Dá um oi, Tutu. Esse é o Arthur, gente, para quem não conhece. Acabou de entrar um Arthur. E esse aqui é o meu Arthur. E então, isso. Então, para sair disso, reconhece, olha para aquilo, olha para o bicho, reconhece. Isso, exatamente, Lu. Respiração circular. Essa respiração que a gente fez no comecinho, eu não lembro se você estava. É isso, é respirar. E não foge do assunto. Olha, reconhece que você também é um bichinho, que você fica muito atacada, que você tem isso tudo dentro de você. Sim, a gente tem raiva, a gente tem... E reconhece. Não está conseguindo lidar com aquilo naquele momento? Reconhece. Eu te vejo. Pode ficar. E espera. Porque é lindo demais. A gente fez no começo, eu sempre respiro antes, no começo. Mais alguém tem alguma pergunta? Pode perguntar. Aproveita. Eu acho que tem alguma coisa na conexão mesmo, que até pra mim às vezes está demorando a atualizar. Vou esperar um pouquinho, ver se vai atualizar pra mim. Sim, a respiração é muito boa. Excelente, Ju. Pode me dar sugestão se tiver algum tema, alguma coisa que pega, me manda no privado, que a gente vai conversando. Eu vou fazer mais um relaxamento agora no final. Ele seria para entrar em alfa, mas muita gente vai para teta mesmo com ele, e aí a gente vai passando por
cada partezinha do corpo. Sim. Então a gente pode fazer o seguinte, como todo mundo quer respirar, a gente faz sim. Marlene, posso fazer o milagre da manhã sem ser às 5 da manhã? Então, aí você vai ter que discutir sua relação com o autor, meu amor, porque o homem é fixado que seja extremamente cedo, assim. Porque toda a ideia, eu entendo a ideia dele, toda a ideia é que você saia saia da sua casa. Tem que ter um pouquinho de desconforto para te trazer aquele desafio e você ir além, sabe? Não tem muito jeito. Ei, Luninha, Miguel dormiu, né? Por isso você chegou agora. Eu vou deixar salvo depois, a gente está quase acabando. Então, isso. Então, vamos fazer o seguinte, eu acho que a gente podia, como a gente ainda está num momento ainda delicado, que tá... Isso aí, Isabel. Que ainda estamos muitos de nós ainda presos em casa, às vezes aflito, às vezes com algum familiar doente. Eu vou propor a gente fez isso numa live mais antiga, da gente ativar o timo. O timo é uma glândula que fica mais ou menos aqui. Vou pedir para vocês treinarem mais ou menos onde é. Fala assim, ó, você e eu, de olho fechado. Aonde você apontar esse eu, é onde a gente vai ativar. Então, todo mundo achou onde é? Você e eu, você e eu. Achando esse ponto, a gente vai fazer um estímulo. A gente vai botar a mãozinha assim, ó, fechar o punho. A gente vai dar umas batidinhas ritmadas. Eu vou contando, vou fazendo tum para vocês. E aí, quando a gente vai fazer um pouquinho assim, libera. Tem algumas pessoas que ficam... liberam mesmo emoções, então pode ser que você sinta vontade de chorar, pode ser que você sinta vontade de gargalhar, de rir, dá passagem para isso que você vai sentir. Depois que a gente ativar o timo, a gente vai respirar e a gente vai fazer o segundo relaxamento, tá bom? Todo mundo ok? Me dá um ok que a gente pode começar. Joia. Então vamos lá. Então a mão em punho. A gente vai lá naquele lugar do eu que a gente combinou. Fecha seus olhos. Pezinhos no chão. E a gente vai ativar. Tá certo? Então vamos ritmado. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Isso. E ativa. E reconecta com você. Reconecta com o seu interno, com seus ciclos naturais, com essa natureza que é você. Libera toda a mágoa que você puder liberar agora, toda emoção presa, tudo que você abafa para não incomodar o outro, tudo aquilo que você não manifesta, que você acha que não deve, ou que é feio, ou que vai parecer que você não é uma pessoa boa se você manifestar isso. Tá tudo bem. Isso. Tá tudo bem chorar. Tá tudo bem liberar. Nós estamos juntos. Você não tá sozinho. Isso. Respira e solta.
você tem aí dentro. Lembra todo o amor que você tem aqui fora. E que esse dentro e fora só são divididos pela sua mente. Tá certo? E solta. Isso. Isso. Agora vai diminuindo o ritmo, a intensidade. Vai respirando fundo. Vai voltando para esse aqui agora. Se espreguiça um pouquinho, se alonga. Me diz como é que vocês estão. Quem tiver uma aguinha para beber, bebe uma aguinha. Vão me falando aí como é que vocês ficaram, se vocês estão bem. Eu também, as primeiras vezes, ou quando eu tô sozinha para fazer, eu sempre choro, tá? Porque é uma liberação muito grande, né? A gente prende muita coisa no nosso emocional. E é bom de vez em quando a gente deixar sair, né? A gente deixar fluir, parar de se reprimir tanto, né? Excelente, adoro minhas cancerianas, choram sempre. A Marcela se agrediu. Ai, meu Deus do céu. Obrigada, Vils. Um beijão pra vocês. Tádia ficou bem, Luninha ficou bem, que bom. Então, joia. Então, com todo mundo bem, agora a gente vai passar para a última parte, última chance. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que queira falar antes da gente ir para meditação final? Que eu nem vi o horário. Não, ele não está gritando comigo, não está acabando super ainda. Se alguém tiver uma pergunta. Arrasou, Regina. Mas a maioria de nós, infelizmente, não é assim. Às vezes fala, fica leve na hora e depois fica ruminando aquilo, né? E tem muita gente que nem se permite falar, porque acredita mesmo que não pode, dependendo da criação que teve, da educação que teve, não acredita nem que pode falar, que é permitido falar, né? Que é permitido se expressar. Então, ixi, minha luz aqui deu uma falhada. Ah, tá bom. Então, isso. Então, vocês estão bem. Então, vamos começar o segundo relaxamento, aquele relaxamento um pouquinho mais longo, para vocês poderem ir descansar em paz, descansar bem, relaxados. Que bom, parabéns. Exato. Às vezes a gente se identifica e a coisa não tem nem nada a ver com a gente fica carregando coisa dos outros por amor ou por... Sou uma camela, oh meu Deus. E é isso, mas é uma realidade. E tá tudo bem, uma hora isso, a gente aprende com isso. Mas é mais uma ferramenta que vocês podem ter de se conectar e liberar. E chorar e pôr as emoções que tiverem que ser para fora. Já teve gente que teve crise de riso fazendo esse exercício.